Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Quarta-feira, olha só, não é nem início e não é nem término. Nós não estamos iniciando a semana nem terminando, estamos bem no meio, quarta-feira. Sabe, segundo a espiritualidade, a quarta-feira é onde mais há perturbações emocionais. O estado emocional das pessoas abala-se mais, sabe? Aí tem a lógica nisso. Tem a lógica sempre em tudo que os espíritos nos ensinam. E eu, em particular, eu procuro sempre essa lógica. Todas as informações que chegam do mundo espiritual, não é que eu duvide, não. Eu não duvido. Mas eu procuro a lógica. Claro, você sabe que no livro Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, ele, não sei se é dos Espíritos, perdão se eu estiver enganado, ou o Livro dos Médios, tenho certeza que é entre esse ou outro, em um dos dois. Ele diz o seguinte, que não podemos confiar em tudo que vem do mundo espiritual, porque, lógico, se existem as pessoas ruins no mundo material, no mundo espiritual não é diferente, não, as pessoas não se santificam por ter desencarnado, por ter morrido, isso nós já temos a consciência, não é? Então, se elas não se santificam, se aqui elas são zombeteiras, elas são más, influenciadoras, negativas, quando desencarnar, continuarão sendo o que são. Então, não podemos confiar simplesmente porque o Espírito disse tá tudo certo. Não, você tem que buscar primeiro quem é o Espírito que fala. Depois descoberto quem é este Espírito, você vai buscar a lógica dentro daquilo que ele trouxe como informação. Assim eu atuo, assim eu procuro. Eu procuro sempre ouvir qual é a lógica das coisas ensinadas pelos irmãos espirituais. Então, o irmão Juan Domingues me diz que na quarta-feira é o dia que mais as pessoas se abalam emocionalmente. Aí ele explica que em início de semana, as pessoas estão voltadas às atividades no seu campo profissional. Então tem muito o que fazer. Então elas já estão pensando naquilo que precisa ser feito na segunda até a terça. Quarta-feira já começou a semana, já teve as suas atividades. Aí esta preocupação com as atividades diminui. Então o estado emocional já fica mais vulnerável. Chegando na quinta, o pensamento já se volta ao final de semana. Então cria-se um ânimo, porque está chegando a quinta-feira. Na sexta nem se fala. Por isso que na quarta-feira nos ensina este irmão espiritual que devemos aproveitar para prestarmos atenção aos nossos sentimentos, cuidar dele. De forma simples, sabe? Em casa, faça uma prece, tome um banho de flores que apazigua esse estado emocional. Acenda uma vela ou laranja ou rosa que está vinculada estas cores a esse estado. Com isso, você mantém equilibrado o seu campo emocional. Olha só como nós aprendemos com estes irmãos, não é mesmo? Bem, o tema do programa de hoje, eu em particular, eu gostei mesmo. Gratidão, o hábito que pode mudar a sua vida. E eu não duvido disso. Mas não duvido mesmo. Porque a gratidão é a valorização de tudo quanto eu já conquistei. Então eu valorizo as minhas conquistas
cuido de tudo quanto já foi suadamente conquistado, e aí eu consigo sim maiores conquistas. Mas se eu não sou grato, não valorizo aquilo que eu tenho, eu acabo perdendo, não é mesmo? Então o tema é muito, mas muito importante, um tema assim que veio a calhar com os momentos em que estamos vivendo, né? E esse tema vai ser abordado por Carmesita, essa cigana amiga. Mas antes, a nossa oração. Sempre uma oração para iniciar. Sempre. Você que vai descansar, vamos orar. Oração do amanhecer, afinal de contas, já adentramos a quarta-feira. Primeiros minutos, primeiras horas da quarta-feira, né? Você que estará aí se preparando para a sua atividade, lembrais do que foi ensinado quarta-feira, cuidado com o emocional, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece? Como sempre, agradecidos a Deus e agradecidos a este amigo chamado Francisco de Assis, que nos trouxe essa bela, verdadeira e forte oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Que possamos revelar Jesus em nossos atos. Que as pessoas que se aproximarem de nós sintam a alegria que vem de Deus, alegria pela vida, satisfação por estar servindo de alguma forma a Jesus, servindo de alguma forma a esse planeta. Olha, se nós tivermos a consciência de que nascemos para servir, a nossa vida terá muito mais progresso. Para pensar. A mãe dar à luz ao filho, ela vai ser a serva daquele filho. Ela é uma dona de casa, está servindo aos seus familiares. Ela é uma trabalhadora, ela serve a empresa que a deu a oportunidade. A empresa, pelo trabalho dela, serve a população. Em todos os momentos da sua vida, você é um servo. Você é um servo. Como o próprio Jesus, que disse que é o caminho, a verdade e a vida, ele se postou como esse servo. Jesus, o Cristo do planeta Terra, ele mesmo, ele se intitulou
como servo da humanidade. Olha só, quanto maior o seu grau de evolução, maior é a sua capacidade de doação. O maior de todos no mundo espiritual se fez o menor no mundo material. Frase evangélica, quer dizer, que está lá nos evangelhos, onde Jesus se intitula o menor no mundo material. O que ele quer dizer com isso? O mais simples, o mais humilde, aquele que veio servir. Enquanto os arrogantes, os petulantes se acham grandes diante da pequenez humana, Jesus, sendo o maior no reino dos homens, ele se fez o menor. É esta consciência que nos eleva e que nos faz progredir. Consciência de que eu sou um servo e que se faça em mim a vontade de Deus. Senhor, faça em mim a sua vontade, para que eu possa ser útil nessa seara, para que eu possa ser útil nesta casa. Que casa? Planeta Terra, que abriga a todos os filhos de Deus. Bem, vamos passar então a palavra a Carmencita. Preste atenção no tema que ela vai abordar. Buenos dias. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. A graça de Deus se faz presente todos os dias na vida de cada um de nós. Agradecer sempre a oportunidade das bênçãos que recebemos. É muito importante que desenvolvemos dentro do nosso coração o ato de agradecer. Mesmo diante das tribulações de nossas vidas, agradeçamos a Deus pela nossa existência, pelo pão de cada dia, pela água que sacia nossa sede, pelo lar, por tudo que recebemos das pessoas que estão convivendo conosco. Porque todos os dias alguém sempre se disponibiliza a fazer algo por cada um de nós. Às vezes, nós ficamos lamentando as coisas que ainda não obtivemos. Nós ficamos entristecidos porque ainda não chegou em nossas mãos aquele trabalho que almejamos, aquele relacionamento que idealizamos, o dinheiro que achamos que deveríamos ter. Mas esquecemos de agradecer as pequenas coisas, que são as que engrandecem a alma. O carinho de alguém por nós, aquele que faz a higienização dos locais que estamos, aquele que cuida do nosso alimento, aquele que nos transporta. Qual de nós já fizemos uma prece ou emanamos uma vibração positiva a esses que são os condutores dos transportes, que locomove a cada um de nós aonde quer que vamos? Nós nos habituamos sempre a pedir, a exigir, a reclamar. Pouquíssimas vezes lembramos de agradecer. Isto que estamos a viver no mundo de expiação e provas, solamente é a transformação que o Espírito precisa para galgar os patamares evolutivos. As pandemias, as catástrofes, elas ocorrem todos os dias ao nosso lado, quando deixamos de enaltecer as pessoas que carinhosamente cuidam do nosso bem-estar, facilitadores da nossa vida. O que é
um vírus diante da ingratidão, diante da nossa conduta, às vezes, tão voluntariosa, que não conseguimos ver o bem-estar que os outros nos proporcionam, as facilidades que Deus permite, quando nos protege diante de alguns eventos, e vemos outros passando por dificuldades, sequer lembramos de fazer uma prece para que o nosso próximo, mais próximo, consiga resolver aquilo que veio fazer no planeta. Cada um de nós estamos vivendo os eventos que precisamos para mudar a nossa casa íntima, para galgar esse degrau do progresso individual que cada um tem a realizar. Coloquemos em nós a paz que precisamos para que a nossa vibração ajude o nosso planeta na evolução que estamos a passar. As pequeninas coisas são as que edificam as grandes. Um muito obrigado, um olhar, um sorriso, estender a mão a quem precisa, agradecer àquele que sempre está junto de nós, trabalhando incessantemente pelo nosso progresso, a qual muitas vezes não dirigimos nem um pensamento de gratidão ao Espírito protetor e amigo que cada um tem. Esse que incondicionalmente nos mostra aonde devemos melhorar, o que devemos enaltecer em nós. Ficar aflito diante das dificuldades do mundo não nos faz melhores. O que nos faz melhores é observar o que eu posso fazer para melhorar o ambiente que estou, como eu posso contribuir para que as pessoas se sintam amadas, queridas, engrandecidas do meu lado. O que eu posso fazer para melhorar a vida deste ou daquele? Como posso agir diante de tanta coisa que o mundo está a viver, se eu não consigo observar o que estou a fazer com minha vida? Trabalhar incessantemente a caridade íntima e a caridade com os demais traz para nós um vibracional positivo. O vibracional que precisamos entregar ao planeta é a nossa sinceridade de alma. O que estamos contribuindo para a evolução deste planeta? O que estamos a fazer no nosso bairro, na nossa família, no nosso grupo de amigos? O que levamos aonde vamos? Levamos as buenas coisas, as boas palavras, os bons exemplos. Trazemos sempre esta reflexão, porque o mundo se faz com pessoas, ou na casa se faz com pessoas, uma sociedade se faz com pessoas. E são as ações individuais que fazem o coletivo. Cada um está no seu momento, no grande momento da transformação. Cuidar do vibracional, cuidar do ambiente que está, fazer uso de tudo que a espiritualidade trouxe como preventivo, como sugestão de tratamento. Está interligado também com a ação livre que cada um tem. Emane buenas coisas, pense em buenas coisas, realizem buenas coisas. Trabalhem com afinco para que as catástrofes passem lá diante de vós, mas vibrem positivamente para aqueles que não conseguem sair do ostracismo que colocaram as vidas particulares de cada um. Isto também é caridade. Vibrar quando o outro está num momento difícil para que ele saia
com as lições que precisavam aprender. Se condoer com a dor do outro. Não é porque minha rua não alagou que eu não vou ficar entristecido porque o outro está dentro de uma enchente. Vibrar para que ele consiga sair daquilo com esperança, com amor, com a fé intacta. Porque é muito difícil passar por determinados processos e manter a fé intacta dentro do vosso espírito. Todos nós desejamos coisas boas e todos nós podemos também doar coisas boas. Que cada um que adentrou a casa do caminho, a casa que ajuda cada um a se entender, evoluir, se proteger, se cuidar e cuidar do meio que está, consiga alcançar os objetivos. Esse é o nosso desejo, é o nosso trabalho. Graças. Obrigado, minha irmã. Obrigado, obrigado. Deus cria oportunidades sempre, não é? Dê valor às pequenas coisas. Dê valor às pequenas coisas. Porque algo se torna grande quando se há um aglomerado de coisas menores. Não é assim? Um prédio cresce sempre com aglomeração de objetos, de produtos, de materiais que faz com que ele se torne grande. Começa com areia, cimento, e ali aquilo vai se aglomerando e se tornando grande. Assim também um corpo e tudo na vida. Inclusive a formação do planeta Terra, que vem de uma poeira cósmica e se forma um planeta onde hoje abriga todos nós. É do micro ao macro. Então valorizamos o pequeno para que estas pequeninas coisas nos dê grandes possibilidades. Paulo de Moraes, passo a palavra a ti, meu irmão. A apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Continuamos aqui com a leitura do prefácio de Os 4 Evangelhos. Prefácio este escrito por Jean Baptiste Rustin. Encontrei nos Evangelhos, veladas pela letra, primeiro, a afirmação da pluralidade dos mundos e de sua habitabilidade. Segundo, a lei dos renascimentos como meio único para o homem de ver o reino de Deus, isto é, de chegar à perfeição pela purificação e pelo progresso. Terceiro, a afirmação da imortalidade da alma, da sua individualidade após a morte, dos seus destinos futuros, de sua vida eterna. Mas, se por um lado a moral sublime do Cristo resplandeceu a meus olhos em toda a sua pureza, em todo o seu fulgor, como brotando de uma fonte divina, por outro lado, tudo permaneceu obscuro, incompreensível e impenetrável à minha razão, no tocante à revelação sobre a origem e a natureza espirituais de Jesus, sobre a sua posição espiritual em relação a Deus e ao nosso planeta, sobre os seus poderes e a sua autoridade. Quanto à revelação sobre uma origem, uma natureza ao mesmo tempo humanas e extra-humanas de Jesus, sobre o modo de sua aparição na Terra, tudo como antes se conservou igualmente obscuro, incompreensível e impenetrável à minha razão. Pelo que respeita à sua morte, tendo em vista estas palavras suas: deixo a vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, sou eu que espontaneamente a dou. Pelo que toca à sua ressurreição, diante destas outras palavras por ele proferidas: tenho o poder de deixar a vida e tenho o poder de a retomar. Pelo que se refere ao desaparecimento do seu corpo
do sepulcro, estando selada a pedra que fechava a entrada, a sua ressurreição e as suas aparições às mulheres e aos discípulos, pelo que entende com as suas palavras proféticas acerca do futuro do nosso planeta e dos acontecimentos que hão de preceder o seu segundo advento, por ele predito, senti a impotência da razão humana para penetrar as trevas da letra e, desde então, a necessidade de uma revelação nova, de uma revelação da revelação. Porém, o que em nome da história, da filosofia e das revelações já mandadas por Deus aos homens, eu verificara é que a comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal se dera em todos os tempos, segundo as naturezas e categorias dos espíritos, bons ou maus. Espíritos que eram apenas as almas dos que viveram na terra ou em outros mundos. Que a doutrina e a ciência espíritas vinham clarear e desenvolver no seio das massas os ensinos do passado sob os pontos de vista filosófico e religioso. Por essa época, já havia, em algumas das mais distintas famílias da minha cidade natal, médiuns com os quais me foi dado entrar em relações. Entreguei-me, auxiliado por eles, diariamente a trabalhos de experimentação e de observação, com o espírito disciplinado pelo estudo das ciências puras e aplicadas, com o sentimento da caridade que nos prescreve dar atenção ao parecer daquele que é mais humilde do que nós, e aproveitar-lhe os conselhos, pois que os pequenos foram sempre os obreiros de tudo que é grande. Viram só, meus amigos, como é fundamental, comento eu aqui, esta frase: os pequenos sempre foram os obreiros de tudo que é grande. Mas, seguindo com a leitura. Acresce que desse trato íntimo entre um que sabe muito, segundo a ciência humana, e aquele que lhe traz o concurso generoso e gratuito da sua boa vontade, nascem relações fraternas que geram mútuo respeito e estima recíproca. O mais afortunado estende lealmente a mão ao outro, que não possui senão os seus próprios braços. Todos espiriticamente se sentem irmãos e cada um se reconhece mais ou menos bem colocado na hierarquia social, em virtude do seu livre-arbítrio, a fim de tirar desta posição o partido mais útil, mais moralizador para si e para a sociedade. Ao cabo desta obra de experimentação e de observação no terreno das manifestações inteligentes, às quais se vieram juntar as manifestações físicas no terreno material, achei-me convencido de que a comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal é uma das leis da natureza e que não existe a barreira que a minha ignorância e a influência de preconceitos vulgares me fizeram crer intransponível entre os vivos e os mortos segundo a carne. Depois de ter visto e ouvido, minha fé se firmou de modo inabalável. Compreendo que a ciência magnética é inseparável da ciência espírita, a qual, só agora o sei, é chamada a servir e serve àquela de farol cientificamente no ponto de vista experimental, no campo do sonambulismo e da psicologia. Sei também que o magnetismo é o agente universal que tudo aciona. Tudo
é atração magnética em todos os reinos da natureza. Tudo no universo é atração magnética. Essa a grande lei que rege todas as coisas sob a ação espiritual universal. O estudo e a observação, preparando-me para a compreensão do magnetismo espiritual, me levaram a pressentir no futuro a descoberta de vastos horizontes no campo científico humano e extra-humano para o avanço da humanidade pelo caminho do progresso e da verdade. E meus estudos e pesquisas, no que respeita à história dos tempos antigos, dos tempos intermediários e dos tempos modernos, me mostraram a existência do magnetismo humano em todas as épocas, desde a antiguidade até os nossos dias. Era para mim um sinal dos tempos essa manifestação geral que quase simultânea em todos os pontos do globo, do espírito novo, o sinal do advento de uma nova era, como já o tinham pressentido o Conde de Mestre em suas Noites de São Petersburgo e Lamennais, em 1832, na carta que foi publicada por ele dirigida à Condessa de Senf, esposa do embaixador da Áustria em Roma. Era destinada a realizar a renovação moral dos homens e a transformação universal da sociedade humana. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes, em mais uma bela leitura dos 4 evangelhos. Obrigado a você que está sempre conosco. Mande o seu depoimento, vamos colocar aqui no rodapé todos os dias. O seu depoimento para quê? Para que você participe desse programa que tem o objetivo de despertar a força espiritual que há em cada um. E o seu depoimento, ele é importante, porque a pessoa se familiariza com o seu problema, com o seu relato, e ali ela estimula a fé adormecida. Aquela fé que está faltando para ela se despertar a força que há nela. Olha como você é importante. Então faça parte, como diz o cigano, não fique à parte, faça parte desse trabalho de despertar da consciência. Amanhã estaremos de volta, forte abraço. Salve Jesus! Salve nossa Mãe Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.